Vamos lá, retomando o raciocínio aqui, continuidade, nosso vídeo número 3, sobre o artigo 23, falando sobre orçamento estimativo. O que diz aqui na nova lei de licitações é o seguinte: o artigo 23 diz assim: o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Valores praticados pelo mercado. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, quantidade e local de execução do objeto. Aí no parágrafo 1º diz assim: no processo licitatório, para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme o regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço. O valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio de utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não, de forma combinada ou não. Aí os parâmetros: composição de custos, contratação similar, aí você vai ver aqui utilização de dados, pesquisa direta de no mínimo 3 fornecedores, que é o que o pessoal costuma fazer, pesquisa nacional de notas fiscais eletrônicas, pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas. E aí você vai se ligar nesses bizus aqui, tá? Aí, dentro da novidade, vem aqui o parágrafo 2º, diz assim: o processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual do benefício de despesas indiretas, de referência e de encargos sociais cabíveis será definido por meio de utilização do parâmetro da seguinte ordem. Aí você vai ver de novo: composição, utilização, contratação, pesquisa. Entendeu? Fica ligado nisso, que vai cair, eles vão trocar e você tem que estar ligado. Aí você vai lá para o artigo 24. Lá no 24 diz assim: desde que justificado, o orçamento estimado na contratação pode ter caráter sigiloso. Olha aí, orçamento, caráter sigiloso do orçamento, desde que justificado. Aí você vai ver: o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Então, os órgãos de controle têm acesso, não é sigiloso para quem vai controlar. O 2 foi vetado, que dizia assim: vou te dizer aqui o que dizia o 2. O orçamento será tornado público apenas imediatamente após a fase de julgamento de propostas, sem prejuízo da divulgação, do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração da proposta. E eu não estou lendo isso aí, claro, está vetado. Eu estou lendo o projeto que foi vetado, ok? Por que eu estou falando isso? Porque pode aparecer na sua prova uma assertiva dessa, que parece certa, mas não é, porque foi vetado. Vou ler de novo. O orçamento será tornado público apenas imediatamente após a fase de julgamento de propostas, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Tem isso, Arnaldo? Não tem isso. Foi vetado, beleza? Aí a gente vai lá para o artigo 150. Lá no 150. Vamos lá no 150. O que diz 150?
150 diz assim: nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem identificação dos critérios orçamentários para o pagamento da parcela contratual vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Se liga nisso, tá? Artigo 150. Pode cair na sua prova. Artigo 11 da gestão de risco. Vamos ver gestão de risco. Por que tá passando assim? Pra lá e pra cá toda hora. Pra você acordar, não ficar dormindo, entender que tem que olhar a lei de cabo a rabo. Onze. Parágrafo único do 11. O que diz? A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controle internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. É a alta administração, tá? É o alto clero. Monitorar os procedimentos licitatórios e o respectivo contrato, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo. O processo tem como objetivos, aí tem aqui os objetivos: planejamento estratégico e as leis orçamentais e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ok? Aí você vai lá no 18.10. No 18.10. O 18, que fala sobre da instrução do processo licitatório, vai lá no 10. Inciso 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente a celebrar no contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores empregados na fiscalização e gestão contratual. É a boa gestão contratual, entendeu? Análise de risco. Onde está aqui dentro da matriz de risco? Você vai ver isso onde? Lá no artigo 6º, inciso 27. Lá no 6º, 27, vai ter lá o bizuzinho da matriz de risco, que vai dizer da cláusula contratual, definidora de riscos e de responsabilidade entre as partes, a caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. Você vai saber aqui, vai memorizar isso aqui. Entendeu? Vou avançar, que senão a gente não anda. Do edital. Onde está previsto isso? Lá no artigo 25. Vamos lá no edital. Estou te dando só o que cai, só a planta. Só aqui o filé. O milho da pipoca. Olha lá. Artigo 25. O edital. Olha aqui, o artista principal da licitação. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às penalidades da licitação, à fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto, as condições de pagamento. Aí você vai sacar tudo do edital, tá ligado?
Você vai vir aqui no 25 e vai ler todo, principalmente o parágrafo 1º, 2º e o 3º, tá? Vamos botar aqui também o 7º, que fala sobre índices de reajuste de preço. O índice de reajuste de preço. E o 9. Que poderá, na forma, disputa em regulamento, exigir que percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por. Então, olha só, por quem vai constituir aqui? Aí vai dizer aqui, ó, mulher vítima de violência doméstica, oriundo de agressão do sistema ou egresso do sistema penitenciário. Então, fica ligado no 9º aqui, tá? Porque vai cair também. Porra, interessantíssimo isso aqui na nova lei, tá? Margem de preferência, lá no 26. No processo licitatório pode ser estabelecido margem de preferência. Aí você vai pensar, pô, mas e a isonomia e a competitividade? A lei está dando a discriminatória aqui, dizendo margem de preferência para quem? Bens manufaturados e serviços nacionais, para fomentar a empresa nacional. Bens relacionados à reciclagem, biodegradável, para fomentar o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, daí por diante. Aí você vai vendo, entendeu? Dá uma olhada com carinho nisso aqui, dentro da margem de preferência. Porque quando fala em margem de preferência, está mitigando o princípio, e o princípio é sempre bom você estar ligado. Dá uma olhada também no 27. Lá no parágrafo 1º tem uma porcentagem aqui, que também é importante você saber, de 10%, sobre o preço do bem ou serviço. E aqui o Mercosul, aqui, no 3, tá? Outra coisa que vai cair na sua prova. Por quê? Porque essa parada aqui sempre cai, desde a Lei 8666, na modalidade de licitação. Aí você vai ver que tem aqui um novo cliente, ó, diálogo competitivo. Aí você vai ver que tem o pregão, você vai ver que tem a concorrência, concurso, leilão. Beleza? Não tem mais aqui na licitação, você está vendo aqui convite? Não tem aqui na modalidade de licitação. Tá vendo convite aqui? Não. Tá vendo tomadas de preço? Não. Então o que tem agora aqui? Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. 5 modalidades de licitação. Entendeu, federal? 5 modalidades de licitação. Depois que sair da prova, você me agradece. Então, contratação pública por licitação mediante concorrência, concurso, pregão, leilão, diálogo competitivo. Entendeu isso? Vamos avançar. O pregão, a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão, olha só, aí vai dar preferência, adotando-se o pregão, sempre que o objeto possui padrões de desempenho de qualidade que possam ser objetivamente definidos por edital, ou seja, bens e serviços comuns. O pregão não se aplica às contratações de serviço técnico especializado na natureza pormenorizada intelectual de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A e tal. Então tem que ficar ligado nisso aqui, que está excepcionando, beleza? Aí fala do concurso. Você vai ler também aqui o concurso. Tô te dando só o bisuzão. 31 também vai cair. Você tem que estar ligado nas modalidades. E aí cada artigo desse vai explicar uma modalidade e os seus requisitos. E você tem que ler todos eles.
Entendeu? Por que que eu não vou ler todos eles? Porque se eu parar para ler todos eles, eu não vou terminar de dar aula e você não vai ter o conteúdo todo. Eu estou te indicando aqui, você vai pegar sua lei e você vai ler e reler várias vezes esses incisos aqui dentro desses artigos que estão esmiuçando as modalidades de licitação. Novidade lá do 32, modalidade de diálogo competitivo. Que diabo é isso? É restrita a contratação em que a administração acontece o quê? Visa contratar objeto que envolva as seguintes condições. E quais condições do objeto? Inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de órgão, papapá. Você vai ler tudo isso aqui. Entendeu? Tudo de diálogo competitivo. Você tem que saber, porque é novidade. É uma coisa novidadeira. Entendeu? Tem que estar ligado nisso aqui, do diálogo competitivo. Aí você vai ver os prazos, 60 dias, 25 dias, úteis. Os dias são úteis. Falei de novo, úteis. Entendeu isso aí? Critério de julgamento agora. 33 também cai. Aí eles misturam sempre isso aqui. Modalidade de licitação com critério de julgamento. E você não vai cair mais nessa pegadinha. Você vai saber quando é modalidade de licitação e quando é critério de julgamento. Critério de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, maior retorno econômico, e daí por diante. Agora, retorno econômico não tinha, agora tem, tá vendo? Aí você vai lá no 34, o julgamento pelo menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para administração. Então tem que ler o 34, que está te dando o bizu, ok? Aí o 35, melhor técnico, conteúdo artístico. Aí você vai ver também, quando é um conteúdo artístico, o que acontece? Tem que ter melhor técnica. Exclusivamente a proposta técnico-artística apresentada pelos licitantes. O edital deverá definir o prêmio ou remuneração que será atribuído ao vencedor. O critério de julgamento que trata o caput de artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científico-artística, melhor técnica ou conteúdo artístico, ok? Técnica e preço. Aqui no 36, julgamento por técnica e preço. Você também vai estar ligado que isso vai cair, cara. Isso aqui sempre cai. Fica esperto. Ainda bota aqui, ó, 70%. Fica ligado nessas frações aqui. 39, que fala sobre o contrato de eficiência. Vamos lá. O julgamento por maior retorno econômico. 38, julgamento por melhor técnica e preço. Vamos lá no 39, julgamento por maior retorno econômico. Utilizado exclusivamente para celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração. Cara, isso aqui tem que dominar, beleza? Aí você vai combinar isso aqui do 39 com o artigo 6º, inciso 53. Aí você vai lá no 653. O que diz o 653? O artigo 653 vai te dar o bizu lá dos conceitos. Por isso que eu falei que é importante você estar ligado ali, principalmente nos principais conceitos. Contrato de eficiência aqui, ó. Contrato cujo objeto é a prestação de serviço, que pode incluir a realização de obras ou fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes remunerado ou contratado com base no percentual de economia gerada. Beleza? Então tem que estar ligado nesse retorno econômico. Aí você vai lá no artigo 56.
Modos de disputa. Só tô te dando o milho da pipoca, só o filé mignon. 56. 56, passou. 56. Aqui. O modo de disputa poderá ser isolado ou conjuntamente. Isolada ou conjuntamente. Aí você vai ver aberto, fechado, utilização isolada, utilização do modo de disputa aberto, vedado quando adotado critério de julgamento técnico de preço. Serão considerados intermediários os lances. Aí você vai vendo. Já estou te dando aqui o caminho da pedra, o caminho aqui da vitória, entendeu? Aí vai lá no 53. Controle prévio de legalidade. Mediante a análise jurídica da contratação. Se liga nisso. Assessoria jurídica e etc. Ok? Vamos ficar por aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo e vamos avançar para o quarto vídeo daqui nas cenas dos próximos capítulos, tá? Até daqui a pouco. Forte abraço, bons estudos.